Trago uma saudação a todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista da Graça. Desejo a todos um bom domingo. Hoje nós começamos em nossa igreja uma segunda fase de ações nesse período da Covid-19. Eu peço a você, se ainda não fez, que leia com bastante atenção o documento que nós enviamos na última sexta-feira. Ele oferece instruções bem específicas, bem claras, acerca do culto dominical que hoje nós damos início na igreja às 10 horas, com cerca de 1 hora de duração. Hoje também nós teremos a Santa Ceia. Lamentavelmente, alguns não poderão estar conosco devido a este contexto. A sua ausência será sentida, mas nós estamos aqui fazendo com que a nossa palavra chegue até você por meio desta mídia e que Deus abençoe você agora quando vamos considerar a palavra de Deus. Hoje nós não vamos ter aí a nossa sequência da exposição de 2 aos Coríntios, mas se o Senhor permitir, no próximo domingo nós o faremos. Eu quero convidar você hoje a abrir Mateus capítulo 26, de 26 a 30. Mateus capítulo 26, de 26 a 30, é o texto que nós vamos considerar em nossa exposição na manhã de hoje. Mateus 26, a partir do verso 26 até o 30, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse texto, o Senhor Jesus está com os discípulos na cidade de Jerusalém, a capital dos judeus, pela época da festa da Páscoa, a principal festa judaica, depois de uma longa viagem em que ele veio desde o norte da região chamada Palestina, Israel. Ele chegou ali, atravessou o Jordão, passou por além do Jordão e depois subiu e chegou a Jerusalém, uma viagem longa. E ele pediu então que se reservasse um lugar, um aposento superior chamado cenáculo. Ali Jesus pregou o seu sexto grande sermão e, após a identificação de Judas como aquele que haveria de o trair, o Senhor Jesus então celebrou e entregou à igreja a Santa Ceia. Cristo aqui celebrou a ceia já debaixo do impacto grandioso do sofrimento que ele experimentaria. Ele já estava experimentando o sofrimento, porque dentro em breve, daqui a alguns momentos adiante, à frente, ele estará seguindo para o Getsêmani, lugar em que ele agonizará. Depois, ali mesmo será preso, será levado ao julgamento que acontecerá na madrugada daquele dia, e então, na noite madrugada, e então, na manhã da sexta, será levado à cruz, onde passará ali até as 3 horas da tarde, até o fim da tarde, quando o seu corpo será levado para o túmulo. E nesse texto que nós lemos, quando o Senhor Jesus ele celebra a Santa Ceia, nós temos aqui os dois verbos e os dois elementos. Os dois verbos são o verbo comer e beber. Esses são, na verdade, os verbos mais fundamentais do ser humano. O ser humano faz isto desde que nasce, desde sempre. Ele precisa disso para subsistir.
E é muito interessante que o Senhor Jesus traga para esse momento esses dois verbos tão fundantes, tão essenciais à natureza humana. E Jesus traz os dois elementos, o pão e o vinho, que para nós seriam assim como que curiosidades, talvez algumas características muito especiais da culinária, especialmente o vinho, mas deve ser dito que nos dias de Jesus, pão e vinho era assim aquele alimento bem quase que cotidiano, fazia parte da vida das pessoas, em especial na Páscoa. E o Senhor Jesus partiu o pão e ele deu aos discípulos, e aí agora você tem os significados. Ele disse em primeiro lugar acerca do pão, isto é muito interessante aqui, não é? Quando Jesus diz isto é, ele, nesse momento, nesta celebração, que é exatamente a primeira, isto não é apenas uma memória, porque o Senhor Jesus está ali, ele está presente. Naquele momento, quando ele apanha o pão e ele coloca diante dos discípulos, aquele pão ali tinha um significado representativo, era uma representação. Isto é, isso representa o meu corpo. Não é uma mudança de substância, em rigor, porque Jesus está vivo ali, o Senhor está presente ali. Aquilo não se transforma em natura, em realidade, no corpo de Cristo. Mas ele diz, isto é o meu corpo. Não é apenas uma memória no sentido meramente intelectual da palavra, também não é uma transformação de substância, mas é um ato representativo, cheio de significado, cheio do seu peso, e o Senhor Jesus diz, isto é. Ele vai dizer, o meu corpo. Ele chama agora para o seu sacrifício. Ele diz, isto é o meu corpo. E o relato de Lucas acrescenta, oferecido por vós. O meu corpo, diz o apóstolo aos Coríntios, lembrando, dado por vós. O Senhor então traz aqui agora o seu sacrifício. Ele está já antecipando o que há de acontecer com ele. Ele é, na verdade, o pão que Deus enviou. Isto é o meu corpo. Ele também diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu quero chamar a sua atenção aqui para 3 palavras nesta expressão de Cristo. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A primeira palavra que eu quero chamar a sua atenção aqui é a palavra aliança, que também pode ser traduzida por vezes por pacto, acordo, concerto e, numa acepção meio que específica, também como testamento. Aquele era o período da Páscoa. E na Páscoa os hebreus comiam o cordeiro cujo sangue era derramado. E na antiga aliança estabelecida, contando com a mediação de Moisés, o sangue era aquele do cordeiro que fora aspergido sobre os umbrais e sobre as colunas das portas. Aliança. Agora o Senhor Jesus diz, este é o sangue, é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Peço agora que você observe esse adjetivo nova. E para o nosso vocábulo novo, o grego nos apresenta 2 vocábulos com nuances de significação um pouco diferentes. Não por um preciosismo, não por curiosidade apenas, eu gostaria de pedir que você tenha um pouco de paciência, porque a compreensão destes 2 vocábulos é importante para o nosso entendimento desse texto, como da teologia bíblica em geral. A língua grega na qual foi escrito o Novo Testamento tem 2 palavras para novo. Transliteradas para o português, elas seriam neos e kainós.
Neos, ou neos, a segunda pronúncia de alguns, seria traduzido em português por recente, recém-formado, novo no sentido de tempo. Entretanto, a outra palavra, kainos, é o novo na qualidade, seria renovado, melhorado, de uma maior excelência, melhor que o velho, superior. Deixa eu tentar tornar isso simples para você. Suponha que você vai comprar um livro. Para o ato de adquirir um livro recém-impresso e publicado, o grego usa neos. Agora, para o fato de se adquirir um livro conservado, porém novo em sua relação com ele, o grego usa kainos. Então, neos é o novo com respeito ao tempo, como algo que tem recentemente vindo à existência. E kainos é novo com respeito à qualidade e à relação ou à experiência nova que se estabelece. Por exemplo, se você for ao capítulo seguinte, o capítulo 27, o verso 60, vai falar do túmulo de Jesus, a nova tumba na qual Jesus foi colocado, e ela não tinha sido feita recentemente, mas era um túmulo no qual nenhum morto tinha sido colocado. Ali a palavra é kainos. Aqui também o termo usado para nova aliança é o mesmo para a nova tumba de Jesus, kainos. Ou seja, trata-se de uma nova aliança, de maior excelência, melhor que o velho, superior à antiga, mas, isso é importante, ela conserva alguma relação com a anterior, ela tem ainda algum vínculo com a anterior, ou seja, aquela aliança anterior, ela continha elementos que permaneciam, alguns que até apontavam para o sacrifício que o Senhor Jesus estava por realizar. A terceira palavra que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa expressão de Jesus é remissão. Essa palavra aqui, quando Jesus diz remissão de pecados, significa livramento da escravidão ou de prisão por meio do pagamento de uma fiança. E quando alguém pagava ali algo para libertar o escravo, para libertar um preso condenado, o que se fazia? Apagava-se o delito, apagava-se o registro do crime ou culpa, como se aquela pessoa nunca houvera cometido o crime ou delito, como se aqueles delitos, aquelas culpas nunca houvessem sido cometidas. Esse é o ponto. Então, dois aspectos dessa palavra remissão: livra-se da pena, mas também ao apagar, ao extinguir da acusação ou delito. E o Senhor Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E aí o Senhor Jesus fala de uma nova ceia na restauração. Ele está indo para a cruz. Ele vai agora ser crucificado, vai ser lançado ao túmulo. Posteriormente, ele vai ser assunto aos céus, onde está à direita de Deus e onde há de vir para julgar vivos e mortos. Mas o texto diz que Jesus fala: digo-vos, desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Novo. Jesus, certa ocasião, falou dos odres e do odres novos, odres velhos, vinho novo, vinho velho. É interessante esse novo aqui, porque é o mesmo novo lá do túmulo de Jesus, é o mesmo novo ali da nova aliança, é o mesmo novo, ou seja, ele vai tomar um vinho novo, de uma qualidade nova,
mas que ainda conserva alguma relação com a anterior. O Senhor Jesus fala que ele terá então uma grande ceia, em que ele haverá de beber ali o vinho novo naquele dia, conosco, no reino do Pai. Faz-nos lembrar este texto que há uma realidade nova que nos aguarda. O apóstolo Pedro diz em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Novos céus, kainos. A nova terra é o mesmo adjetivo. Também Apocalipse 21, verso 1 diz, vi novo céu, mesma coisa, e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também Apocalipse 21, 5 diz, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós ainda lá seremos nós, não é? Isto será um novo céu, nova terra, um novo corpo, novas todas as coisas, mas ainda seremos nós. Seremos novos, de uma qualidade superior e de algumas qualidades inteiramente novas. E nós também aguardamos o dia em que na grande ser estaremos com Cristo, novos. Ele vai dizer, ele tomará o fruto da videira novo convosco no reino de meu Pai. Por fim, nós temos o hino antes de Cristo sair para o Getsêmani. Diz o texto que, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras era o lugar, ou fora o lugar, onde se prensavam as olivas. Ali haverá o sofrimento agudo, agonizante de Cristo. Ali ele expressará ao Pai a profundidade da sua angústia. Cristo aqui, à mesa com os discípulos, com os 11. Ele come do pão, ele bebe do cálice, diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele já sente o peso do sofrimento. Ele é onisciente, ele tem a presciência, ele conhece o que há de vir. Na Páscoa, os hebreus cantavam as odes, ou os chamados salmos pascais, em particular os salmos de 113 a 118, o salmo 136. E aqui Cristo termina esse momento antes de seguir para o Getsêmani. E diz o texto que ele cantou com os seus discípulos um salmo, o salmo, e saíram para o Monte das Oliveiras. É extraordinário esta palavra de Cristo, esse ato de Cristo, mostrando-nos que é possível cantar no sofrimento, mesmo em caminho para a cruz. Sabe, nós hoje, irmãos, entramos nessa fase 2 das nossas ações da Covid-19. E nesta manhã, celebramos a ceia, nós que estamos aqui presentes. Neste tempo, nós podemos nos posicionar ao redor da cruz de Cristo, com os dramas de nossa remissão diante de nós. Mesmo em meio à dor, morte e sofrimento, celebrando o cumprimento das antigas promessas e da antiga aliança, e contemplarmos na esperança o reino vindouro de Cristo. E enquanto este reino não chega, nos reunirmos e então comermos o pão, bebermos o
cálice e cantarmos o hino. Então eu quero chamar você, irmão e irmã, para fazermos isto, para traduzir a nossa fé em concretude, em realidade, especialmente nesse tempo em que tanto se demanda de nós, e nos posicionarmos ao redor da cruz de Cristo, com os dramas de nossa remissão diante de nós. E mesmo nesta hora de dor, de morte, de sofrimento, de inquietação, de medos, de terrores, de angústias e separações, celebrarmos o cumprimento das antigas promessas e alianças, porque o Senhor vela por suas promessas. Ele honra as alianças que Ele mesmo faz, que Ele mesmo introduziu. Introduziu com Moisés, introduziu por meio de Davi, introduziu com Cristo. E nós contemplarmos na esperança, essa esperança que é gestada no útero da fé, nós contemplarmos o reino vindouro de Cristo. E podemos orar com toda confiança: venha o teu reino. Esse reino novo, na acepção que dissemos há pouco. Esse reino que vive, que existe na tensão do já e do ainda não. E enquanto este reino não chega em sua plenitude, não se consuma, nós nos reunirmos, nós estarmos juntos. Graças a Deus, você hoje dispõe dessa mídia social que permite que a nossa palavra chegue até você. Mas a igreja jamais poderá ser uma realidade apenas através da internet. A igreja jamais, não se iluda. Nós precisamos da igreja e precisamos da convivência, da vivência, da companhia, da comunhão com pessoas concretas físicas. Pais precisarão nutrir os seus filhos presencialmente, filhos precisarão ser nutridos pelos pais, os mais novos precisarão assistir os mais velhos presencialmente, e no corpo de Cristo nós continuaremos a depender uns dos outros presencialmente. Não é possível uma realidade apenas na esfera virtual. Hoje o mundo está muito virtual, as pessoas inclusive praticam o sexo virtual, mas nós precisamos efetivamente da proximidade com os demais. Nós vamos estar juntos. E então, reunidos, comermos o pão e bebermos o cálice e cantarmos o hino. Nos alimentarmos de Cristo e exalarmos essa saúde, esta cura, esta vida que Cristo promove em nós, cantando o salmo, cantando as melodias de exaltação a Cristo, cantando e celebrando a santa palavra de Deus. Vamos estar com Cristo no cenáculo durante este tempo. Vamos estar com Cristo no cenáculo durante este tempo juntos. Este é o convite que eu quero deixar com você nesta manhã. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, que nos trouxe o pão e o vinho, tal como o sumo sacerdote, Melquisedeque, que trouxe pão e vinho. Assim também o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ele ali naquele contexto apontou para o seu reino quando seria inteiramente consumado e também cantou o salmo. Nós podemos fazer isso nesse tempo. Ele, à sombra da cruz, à sombra do Getsemane, cantou, e nós podemos fazer isto juntos. Que o Senhor nos desperte para esta realidade, que nós não nos conformemos com nada menos do que isto, durante esse tempo que se chama hoje. Abençoa,
a esta pessoa que ouve a tua palavra nesta manhã. Que a tua palavra por si mesma, na eloquência dela, na suficiência dela, na graça e poder do Santo Espírito, possa ser aplicada ao coração do ouvinte nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a sua atenção. Muito obrigado a todos. Um bom dia.